Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de nós e sobre cada família, não apenas de vocês que estão aqui, mas também daqueles que nos acompanham de suas casas. Nós louvamos a Deus por cada família da igreja e por cada um daqueles que nos acompanham aqui e remotamente de seus lares. É um grande privilégio para nós, nesta manhã, podermos voltar às nossas atividades de forma presencial. Mas vamos estender ainda as atividades online por quanto tempo nós pudermos, porque esta é uma plataforma através da qual nós alcançamos muitas pessoas que estão distantes de nós. Mas de forma alguma essa plataforma substitui a comunhão da igreja nesta forma presencial, onde nós podemos nos ver. Vocês não imaginam o quanto nós todos aqui, eu acredito que o pessoal do louvor também, almejávamos por olhar para alguém, porque nós ficamos aqui desde março olhando para os bancos, né? Falando, a impressão que dá é falando com nada, né? Sabemos que estavam sendo ouvidos e a igreja participava à distância, mas é difícil convencer a mente de que isso realmente está acontecendo, porque os nossos olhos só viam realmente esta igreja vazia. E hoje é um privilégio poder olhar para vocês, poder vê-los e poder compartilhar da palavra do Senhor junto com vocês e sentir a comunhão de igreja, de ser família, de estarmos no mesmo lugar, reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor. E a todos vocês que ainda nos acompanham de casa, incentivos e os encorajo para que possam voltar aos cultos presenciais assim que possível. Faça isso. A igreja do Senhor Jesus, ela é composta primeiramente e individualmente de cada um de nós. Nós somos a igreja de Cristo, nós indivíduos, mas nós somos também uma igreja visível, uma comunidade, uma congregação. E isso envolve relacionamento, isso envolve presença, isso envolve estar juntos, reunidos no mesmo lugar, como nós aprendemos desde Atos, quando a igreja iniciou o seu ministério terreno aqui, a igreja do Senhor Jesus, do qual Ele é o cabeça e do qual Ele é também o protetor, o guardador. Portanto, até que esse momento de estarmos todos juntos chegue, nós nos alegramos nesse momento por podermos já voltar ao presencial e vamos iniciar nesse momento nossa escola dominical, hoje um pouco diferente, nesse dia que é um dia marcante para nós, do nosso reinício aqui, nosso recomeço, e também um dia em que teremos, tanto agora de manhã quanto à noite, batismo e profissão de fé. É um momento especial porque é um momento da igreja colher os frutos de uma semeadura que foi feita durante um período de exílio em casa, né? Mas o Senhor nos deu o privilégio de ver a obra dele sendo realizada e corações sendo tocados e transformados, mesmo à distância, nesse modelo que nós estamos experimentando durante essa pandemia, que é o modelo de reuniões remotas. Então vamos lá, vamos iniciar esse momento de culto ao Senhor. Quero convidá-los para que abram suas Bíblias no Salmo 124. Você que está em casa também, abra sua Bíblia neste Salmo, Salmo 124, leia aí com a sua família em casa, participe, não apenas assista ao culto, mas participe dele. Salmo de número 124, aqueles que estão aqui, quero convidá-los a ficarem de pé e quero convidá-los a lerem juntos comigo este Salmo, Salmo 124. Leiamos juntos a uma só voz esse texto. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presas aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres.
O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos repetir esse último texto, esse último versículo, versículo 8. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Oremos. Ó Deus bendito, te somos imensamente gratos, ó Deus, porque nos guardou até aqui com vida, com saúde, e nos deu, ó Deus, esta vitória de podermos voltar a nos reunir como igreja aqui neste local. Obrigado, ó Deus, por as maneiras extraordinárias, ó Pai, em que o Senhor operou em nossos corações e na vida da igreja, através desse tempo, ó Pai, desse exílio moderno que passamos, ó Deus, separados em nossos lares. Obrigado porque o Senhor não apenas nos guardou, ó Deus, da pandemia biológica, mas o Senhor também nos guardou da pandemia espiritual, da frieza, do afastamento, do comodismo, e o Senhor falou ao nosso coração, nos animou, e o Senhor nos permitiu atravessar esse momento, ó Deus, esta pausa, esse hiato na vida da igreja, sem perder a fé, sem perder a esperança, sem perder a confiança no Senhor. O Senhor nos livrou, ó Deus, da peste, e o Senhor nos livrou até aqui também da frieza espiritual, e renovou a nossa fé dia a dia. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, te louvamos. Por isso, nessa manhã, queremos te dar graças, queremos te honrar, ó Deus, com os nossos louvores, com, ó Pai, a meditação na tua palavra, com as orações, buscando ao Senhor de todo o coração, ó Deus, e sendo atentos àquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Receba, ó Deus, a nossa gratidão e louvor. Continue, ó Deus, a nos sustentar. Continue a sustentar as famílias, ó Deus, que nos acompanham de longe, remotamente. Deles, ó Deus, também o privilégio, a alegria, ó Deus, e a bênção de poder, ó Deus, voltar às suas atividades culticas, à vida comunitária da igreja. E enquanto, ó Deus, estamos aqui reunidos, ainda nesses períodos, ó Deus, de instabilidade, de dias difíceis, e o Senhor com a tua mão poderosa nos guarde e nos livre de todo o mal. Ó Deus, fica conosco nesta manhã e nos abençoe. Receba o nosso louvor e gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos cantar ao Senhor um hino e um cântico espiritual louvando a esse Deus que nos tem salvado.
meus passos seguir avante. É hora de recomeçar uma nova caminhada. Em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada. Em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque nós queremos um Deus vivo e poderoso, Amém. que transforma, que modifica, como acabamos de cantar, ó Deus. Queremos recomeçar, ó Deus, principalmente junto a Ti, Senhor. Que o Senhor renove dentro de nós, ó Pai, o Teu Espírito, a Tua graça, e que as Tuas misericórdias, ó Pai, sejam renovadas sobre as nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Podem assentar. Nós temos nesta manhã um retorno, que é um retorno não total das nossas atividades, porque o nosso departamento infantil ainda continua com as atividades online. Nós vamos aguardar o retorno completo das escolas durante a semana, para que daí iniciemos o retorno das aulas das crianças aqui na igreja, né? Acho que é muita coisa para ser digerida de uma vez só, se voltar tanto a igreja quanto a escola do dia a dia, a escola secular. Então nós vamos ter mais um tempinho ainda com as crianças, com as atividades online, mas os adolescentes já voltaram, os adolescentes e jovens. Portanto, nesse momento, a Solange, que é a professora deles, pode sair e eles podem participar da aula. Só vou pedir que vocês, vou pedir para um diácono avisar quando terminar a mensagem aqui, vou pedir para vocês retornarem por causa do batismo e da profissão de fé que teremos. Esse é o momento que toda a igreja participa juntos. Para os pais que têm filhos pequenos ainda, nós entendemos que alguns estão em casa exatamente por isso, por causa das atividades online, e assim que possível, nós retornaremos com as atividades presenciais do departamento infantil. As demais atividades da igreja, como os cultos e as reuniões de estudo bíblico e reunião de oração, todas voltam ao presencial. Essa semana mesmo nós temos uma semana de oração, primeira semana do mês, e nós nos reuniremos aqui na igreja todos os dias, às 20 horas, para a nossa oração da igreja, a oração da primeira semana do mês. Nós nos reunimos de segunda a sexta para esta oração. Aqueles que participam online são convidados agora a virem participar aqui na igreja deste período de oração que acontece sempre na primeira semana do mês. Quinta-feira, os estudos bíblicos retomam ao normal, as atividades dos adolescentes e jovens no sábado também retornam ao normal, e apenas o departamento infantil nós vamos aguardar um pouquinho mais, mas as demais atividades, a SAF pode retornar suas atividades de terça-feira, está tudo autorizado, né? No nosso estado, daqui a 15 dias, segundo o governador nos informou, no seu pronunciamento de sexta-feira, a partir do dia 15, além de estarmos de volta, estaremos sem limitação quanto ao preenchimento aqui do templo. Não haverá mais essas limitações de porcentagem do quanto nós podemos colocar aqui. Mas nós vamos continuar seguindo todos os protocolos, o afastamento, né? As famílias, aqueles que são da mesma família sentam juntos, os que não são da mesma família guardam um distanciamento. Vocês podem ver que os bancos, alguns estão encostados, para que possa haver esse cuidado aqui no templo. Eu faço um apelo, se você está com algum tipo de sintoma, né? Você que está em casa, não venha, aguarde realmente você ter certeza que não está contaminado, não está com nenhum tipo de enfermidade, para que você venha, especialmente em relação ao Covid, né? Depois que a gente vencer aí esse desafio, é óbvio que a igreja é o lugar que recebe os enfermos também, para que eles recebam também a oração. Então, a gente precisa
entender corretamente como essas coisas funcionam. A igreja é o lugar onde nós vamos buscar o socorro do Senhor, mas o Senhor nos socorre em nossas casas também. Às vezes nos privamos da companhia uns dos outros por uma questão de segurança, de saúde, para preservar a vida dos nossos irmãos, né? Mas tudo aquilo que não for contagioso, né, e que for possível o convívio com outros irmãos, obviamente a igreja é o lugar de receber a cada um de vocês, independente das circunstâncias pelas quais estejam passando. Apenas em relação a este vírus, nós temos que tomar alguns cuidados especiais. Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês uma mensagem no texto de Salmo 126, no mesmo livro que nós acabamos de ler, mas agora o Salmo de número 126, e nós queremos falar nesta manhã sobre o recomeçar, né? Recomeçar. Mas como, né? Como que a gente recomeça? Será que a gente ainda tem essa habilidade de recomeçar? Como que a Bíblia nos mostra os recomeços? E há um muito especial que eu quero compartilhar com vocês, que é o recomeço do povo de Deus depois de um período de exílio, voltando para a sua terra e lidando com a terra arrasada, lidando com os problemas, com as crises que eram próprias daquele momento de recomeçar a vida, de reestruturar a vida, de voltar àquilo que era tão fácil, tão comum, mas agora ficou tão difícil com estas mudanças todas que foram enfrentadas pelo povo. E esse contexto é um contexto que se repete muitas vezes na história da humanidade, na história do povo de Deus e na nossa história também. Nós, ao longo da nossa vida, especialmente aqueles mais idosos, tiveram que enfrentar essa situação de recomeço muitas vezes, né? E hoje todos nós, independente da idade, estamos lidando com isso, não apenas na igreja, mas em todas as outras áreas da vida. As crianças vão lidar com um recomeço na vida escolar daqui a alguns dias. Então, isso faz parte da nossa vida e a palavra do Senhor nos dá lições preciosas sobre isso. Eu quero compartilhar algumas delas com vocês nesta manhã. Salmo 126, abra a sua Bíblia, você que está aqui, você que está em casa, por favor, abre a sua Bíblia nesse texto. Salmo 126. Eu farei a leitura, aqueles que puderem ler comigo, podem ler juntos, eu agradeço. Leiamos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, que a Tua palavra, que é viva, que é, ó Deus, sempre absolutamente útil para o ensino, para a correção, para encorajamento, ó Deus, para a transformação das nossas vidas. E o Teu Espírito que habita em nós e que é fogo, ó Deus, transformador, restaurador, vivificador no nosso coração e iluminador para compreendermos a Tua palavra, nesse momento atuem, ó Deus, para que nós todos sejamos encorajados e fortalecidos nesse momento de recomeço. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale ao nosso coração nesta hora, fale aos corações cansados, fale, ó Deus, aos corações desanimados, fale, ó Deus, àqueles, ó Pai, que estão entristecidos, traumatizados com as dores, ó Deus, oriundas, ó Pai, desse momento que passamos, que trouxe, ó Pai, tanta tragédia, tanto luto, ó Pai, tanto nas nossas famílias, quanto nas famílias dos nossos amigos, nas famílias da igreja, nas famílias, ó Deus, dos nossos companheiros nessa cidade. Ó Pai, ajuda-nos nesse momento, para que nós possamos, ó Deus, realmente superar tudo isso, olhando para os poderosos feitos do Senhor e confiando nas Tuas promessas e no poder do Senhor, no governo soberano do Senhor sobre a história. Para isso, ó Deus, pedimos que através desse texto, o Senhor fale ao nosso coração nesse momento. Quebranta-nos, ó Deus, e convence-nos para que possamos obedecer a Tua palavra. É o que nós te pedimos humildemente e, ó Deus, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O livro de Salmos é um livro difícil de determinar o contexto em que cada um dos salmos foi escrito. Não sei se vocês sabem, mas
o Salmo não foi escrito apenas por Davi, o livro de Salmos. Mas o livro de Salmos tem muitos autores. A maior parte dos Salmos realmente foi escrita por Davi. Mas nós temos outros autores, desde Moisés, que é compositor de Salmos. E você pensa assim, mas Moisés não estava tão lá atrás, pastor? Como que ele pode ser compositor também desse livro? Porque na realidade o livro de Salmos é um livro de poesias, orações e hinos que foram ajuntadas, que foram colecionadas ao longo da história do povo de Israel. Tá? Então esse não é um livro que alguém foi lá e começou a escrever e foi da primeira página até a última página no mesmo momento. Antes, este livro ele é uma coleção de cânticos que eram usados pelo povo de Israel. É uma coleção de poesias, de orações, que foram colecionadas e ajuntadas neste livro. Especialmente esse salmo que nós lemos, ele está dentro de um conjunto de salmos que era de conhecimento público. As pessoas lá em Israel, elas conheciam de cor. Especialmente os moradores de Jerusalém, eles conheciam de cor estes salmos, porque eles são chamados de salmos de romagem. Ou seja, sempre que o povo se reunia para subir ao templo e fazer as suas adorações em comunidade, em congregação, quando havia reunião de todo o povo, eles subiam as escadarias em Jerusalém. Lembra que Jerusalém é uma cidade construída sobre um monte, num lugar alto, e o Monte Sião, o lugar onde estava o templo do Senhor, era o lugar mais alto da cidade, e havia uma subida para chegar até esse local, desde do lugar onde o povo se reunia para começar essa solenidade. Havia lá muitos degraus a serem subidos, e estes cânticos também são chamados de cânticos dos degraus. Você vai ver isso nesta última parte do livro de Salmos. Você encontra esses cânticos de romagem e também os cânticos dos degraus que eram usados pelo povo na subida deles até a chegada ao templo do Senhor, ao Monte Sião. Nestes salmos que estão incluídos nesses cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus, está o Salmo 126. E o Salmo 126 é uma memória daquilo que aconteceu de mais crítico na vida do povo de Israel, e de como Deus atuou na vida deles e qual era a confiança deles. Este salmo em especial, ele não pode ser associado a um único momento, mas ele diz respeito à realidade do povo quando esse povo voltava de exílio, quando esse povo voltava de um cerco que Israel e Jerusalém especialmente passou muitas vezes, quando nações pagãs cercavam a cidade, impediam que alimentos entrassem na cidade, que pessoas saíssem de lá, e eles passavam meses, às vezes anos presos ali, e quando esse momento terminava, eles poderiam recomeçar suas vidas, e sempre eles iam lidar com muitas expectativas, com muitos problemas no tempo presente, e eles faziam isso de uma forma muito peculiar, e essa forma peculiar está presente neste salmo, e ela nos ensina uma preciosa lição. Se você observar na forma como o salmo foi escrito, você tem 3 momentos neste salmo. Você tem do versículo 1 ao versículo 3, é uma memória. Eles estão relembrando algo que o Senhor fez. Ele, na realidade, é uma descrição de algo do passado. Eles estão voltando os olhos para o passado. Quando você observa o verso 4, você percebe que o verso 4 diz respeito ao presente. É uma oração feita no momento presente. Depois de contemplar o que o Senhor fez no passado, eles se voltam para o presente e eles oram a Deus. E os versos 5 e 6 é um olhar lançado para o futuro, numa expectativa de que o Senhor cumpra as suas promessas, de que o Senhor faça com eles o mesmo que fez no passado, e conceda-lhes aquilo que eles estão clamando e pedindo ao Senhor. Então, esses 3 olhares eram uma forma peculiar do povo hebreu, do povo judeu, lidar com as crises que eles enfrentavam, e especialmente com o momento do recomeço. Eles tinham então que cantar isso sempre que eles subissem ao templo, para que as novas gerações percebessem como é que aquele povo lidava com a situação, inclusive do recomeço. Nos cânticos dos degraus você vai encontrar salmos falando sobre a família, sobre relacionamento familiar. Então era didático isso. Cada vez que as famílias dos israelitas, dos judeus, subiam ao templo, eles cantavam isso para ensinar, para impregnar na mente dos seus filhos aquilo que eles deveriam fazer em momentos específicos da vida. O Salmo 126, no momento de recomeço,
Como recomeçar? Como lidar com as novas perspectivas, com os novos desafios da vida? Este salmo nos ensina e coloca isso para dentro da nossa mente. Fez isso com os judeus, quando eles repetiram muitas e muitas vezes isso. E hoje para nós, esta é uma lição para as nossas vidas. A nossa vida, a sua vida, ela não pode ficar nem presa ao passado, mas ela também não pode ficar escrava do presente, e você nem pode sofrer pelo futuro. Existe uma forma correta de usar passado, presente e futuro para que você tenha o melhor de todos esses tempos da sua vida. A nossa vida e a nossa igreja, elas estão nesse momento passando por um recomeço, e nada melhor do que nesse momento de recomeço nós aprendermos com este salmo como fazer isso e de onde extrair força para lidarmos com isso. Então vejamos, os primeiros 3 versículos, eu quero repetir a leitura deles para vocês, e nós vamos então refletir sobre isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Para recomeçar, é necessário olhar para o passado e ver as ações de Deus na nossa história. Porque ao percebermos isto, nós seremos inspirados a com fervor buscar ao Senhor e a viver com alegria. Então vou repetir para que você guarde isso. Para recomeçar é necessário olhar para o passado, para que ao reviver e ao ver o que Deus fez na nossa história, nós sejamos inspirados a buscá-lo com fervor e com alegria. Como que nós observamos isso nesse texto? Bom, veja que eles estavam relembrando como o Senhor, de uma forma poderosa, os livrou do cativeiro. O Senhor fez isso, pelo menos em Israel, pelo menos 3 vezes. Mas eu quero citar 2 em especial, porque dizem respeito ao tempo em que estes salmos foram escritos. Você tem um primeiro momento de exílio do povo hebreu, que aconteceu no Egito, quando a família de Jacó desceu para lá nos dias de José, que foi vice-faraó, vice-rei do Egito, e este povo no Egito cresceu e se tornou uma poderosa, uma grande nação, mas foram escravizados pelos egípcios, e Deus, através de Moisés, os livrou de lá. E veja que o texto fala sobre isso, ele mostra isso, quando o Senhor restaurou nossa sorte, ou seja, quando nós estávamos numa infelicidade terrível, quando nós estávamos num momento terrível, quando nós estávamos presos, quando nós estávamos exilados, quando nós estávamos afastados de Deus, Deus restaurou nossa sorte, nos livrou daquilo. E então entre as nações se dizia: veja como o Deus deles é grande, e como Deus tem feito grandes coisas por eles. Um outro momento é quando esse povo voltou e Deus cumpriu a promessa de colocá-los numa terra que manava leite e mel. A primeira geração obedeceu, serviu a Deus e foi grata ao Senhor. A segunda geração também fez isso. Mas na terceira geração, e o livro de Juízes nos informa isso logo no capítulo 1, a terceira geração abandonou o Senhor. Esqueceu-se de Deus e fez o que era mal perante o Senhor. E daí por diante este povo viveu sempre oscilando entre momentos em que eles obedeciam e buscavam mais a Deus, e momentos em que eles desobedeciam e se afastavam de Deus. O resultado é que chegou um momento que a apostasia, o abandono da fé, da confiança em Deus, a idolatria, a aculturação aos povos pagãos foi tão grande que Deus decidiu disciplinar o povo, permitindo que esse povo fosse levado cativo. Primeiro pelos babilônicos, depois pelos sírios e assírios. E então o povo de Israel, o povo de Judá, num período que vai na sua maior extensão de 100 a 130 anos, e na menor extensão, que é o povo que foi levado por último cativo, que é o povo de Judá, e os primeiros que voltaram nos dias de Esdras, nos dias de Ciro, o imperador, ficaram pelo menos 70 anos exilados, fora da sua terra, fora da terra de Canaã. Esse período de exílio também foi um período terrível. Eles foram afastados da sua terra, eles foram sequestrados para uma outra nação, viveram lá como escravos, não tinham direito a nada, passavam necessidade,
necessidade, passavam fome, sabiam notícias terríveis sobre aqueles que ficaram lá em Canaã, aqueles que ficaram em Jerusalém, aqueles que ficaram na Palestina, que viviam em grande miséria, que eram roubados, que eram violentamente atacados, que as famílias que ficaram lá estavam passando por grandes necessidades. E tudo isso afligia e fazia o povo chorar. Era miséria em cima de miséria. Nós estamos lidando com os reflexos de uma pandemia que dura até o momento 1 ano e meio. Este povo ficou 70 anos exilado, o grupo que ficou o menor tempo, e o que ficou o maior tempo, 130 anos. Ou seja, uma geração morreu lá e a outra envelheceu lá e voltou velha para casa. É uma grande crise. E no meio daquela crise, Deus ouviu o clamor deles, e Deus ouviu suas orações, e Deus os salvou, e eles foram restaurados à sua terra, eles tiveram a oportunidade de recomeçar. E esse salmo então, ele relata isso: olhe para o passado e veja que nós já estivemos em situações terríveis, algumas delas muito piores do que a que nós estamos passando hoje, e Deus foi por nós, Deus nos salvou, Deus fez grandes coisas por nós. Imagine se não é grande coisa. Quando você lê o livro de Esdras, você tem no capítulo 1, você tem no capítulo 6 e você tem no capítulo 7, Deus movendo o coração de imperadores, homens que queriam estender o seu domínio sobre toda a terra. Deus move o coração desses imperadores para deixar o povo ir. E especialmente no caso do imperador Ciro, persa, não apenas deixar o povo ir, mas Ciro fez uma campanha para que todos os moradores da sua cidade, daquele império, doassem ouro e prata para que o povo hebreu pudesse voltar para a sua terra e reconstruir o seu templo, e reconstruir a sua cidade. Nos dias de Neemias, Neemias pede ao rei, e não apenas o rei libera-o como exilado para que ele pudesse voltar para a sua terra, mas ainda lhe dá acesso às florestas reais para que ele pudesse pegar madeira, lhe dá homens para que voltassem com ele, e ele volta com recursos para reconstruir os muros de Jerusalém. É ou não é um ato poderoso de Deus tocar o coração desses homens para que eles ajudassem um povo que eles mesmos tinham exilado? Se nós voltarmos lá nos dias de Moisés, veja os poderosos e grandes feitos do Senhor para tirar o povo hebreu lá de dentro do Egito. As 10 pragas, o mar vermelho aberto para que eles passassem a pés enxutos, o mar vermelho se fechando sobre os exércitos do Egito, Deus fornecendo comida diariamente para aquele povo, Deus fornecendo água no deserto para aquele povo, Deus colocando uma coluna de fogo à noite para aquecê-los, e você sabe o quanto isso é importante num dia frio como hoje. Então este salmo pregava diante de todos os judeus que se reuniam no templo naqueles dias de adoração, pregava que eles olhassem para o passado e contemplassem os grandes feitos do Senhor. E hoje o chamado de Deus para nós, diante desse momento de recomeço, é que nós olhemos para o passado, para a história de vida de cada um de nós, para a história de vida desta igreja local, para a história da nossa denominação, da nossa igreja, e veja quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ao longo da sua vida, você consegue lembrar, você consegue meditar em quantas coisas tremendas Deus já fez na sua história? Desde a sua infância até os dias de hoje, quantas coisas Deus já fez pela sua vida, pela sua família. Relembre os poderosos feitos do Senhor. É este o movimento que o salmista nos chama a fazer. Quando nós fazemos este movimento, nós percebemos a intervenção de Deus na nossa história. No meio das nossas crises, Deus já nos socorreu tantas vezes. No meio das nossas angústias, Deus já nos consolou tantas vezes. No meio do nosso choro, Deus já veio em nosso socorro. No meio dos nossos clamores, Deus já nos respondeu tantas vezes. No meio das nossas interrogações, das nossas perguntas, das nossas indagações, Deus já nos deu respostas. No meio da dúvida, Deus já nos mostrou o caminho. Deus sempre interveio na nossa história. E vocês sabem disso. Nós sabemos disso. Às vezes nós não fazemos esse exercício de olhar para trás. Mas a hora de recomeçar é uma hora que nós precisamos alimentar o nosso coração nas grandes e poderosas histórias do Senhor.
nos grandes e poderosos feitos que o Senhor fez na nossa vida. Essa lembrança, ela gera no nosso coração, primeiramente, gratidão a Deus. E coloca longe de nós a incredulidade, porque ela nos faz lembrar que Deus fez, e o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje, porque Deus não muda, e o mesmo que fez lá, Ele pode fazer aqui, e Ele fará, não apenas no nosso presente, mas também no nosso futuro, porque Ele continua sendo Deus. Porque Ele continua sendo bom, porque Ele continua sendo um Deus de misericórdia, de graça e de bondade, é o nosso Senhor. Quando nós olhamos os feitos do passado, os nossos lábios se enchem de sorriso. Como é bom relembrar os feitos do Senhor, como é bom lembrar o que o Senhor fez, traz alegria para o nosso coração, anima e aquece a nossa fé. Por isso é tão importante que na hora de recomeçar, eu olhe para trás e veja o que o Senhor já fez. Mas é óbvio que eu não posso ficar preso no passado, vivendo apenas de memórias. Eu não sou um museu, afinal de contas. Eu devo olhar para buscar o fervor e a alegria nesse momento, contemplando os poderosos feitos do Senhor. Mas nesse texto também eu sou chamado a tirar os olhos do passado e colocar os olhos no presente. Não tire os olhos do presente. Contemple o passado, mas volte para cá. Por quê? Em segundo lugar, não tire os olhos do presente, porque os lugares secos de agora podem ser fontes de abundância e de novas histórias sobre os poderosos feitos do Senhor para aqueles que viverão amanhã. Então, o meu presente, o momento em que eu estou vivendo, a sua história, o seu presente hoje, é o terreno fértil para que Deus construa essas grandes e poderosas histórias agora na sua vida, nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Então eu tenho que olhar para o presente. Mas veja como que era a visão do presente para um exilado, que estava voltando do seu cativeiro. Quando eles chegavam, eles encontravam que cenário? Bom, pegando especialmente essa segunda experiência de cativeiro que o povo judeu teve, quando eles voltaram para a terra prometida, para a Palestina, eles encontraram uma terra arrasada. Quando Neemias chegou na cidade de Jerusalém, os muros estavam destruídos. As portas da cidade estavam queimadas. Os túmulos dos seus ancestrais estavam violados, foram saqueados. As famílias que estavam lá estavam em grande miséria. As meninas eram violentadas pelos homens daquela região. Os homens eram sequestrados economicamente por pagãos que tinham um pouco mais de dinheiro, e os tratavam como escravos. As famílias estavam lá vivendo com parte delas ceifadas e destruídas pela violência daqueles dias. Eram maridos sem suas esposas, esposas sem maridos. Eram pais que perderam os filhos pela violência da guerra. Eram filhos que perderam seus pais por causa da violência do exílio. Ou seja, era uma sociedade totalmente partida, quebrada, estraçalhada, uma sociedade que tinha sido esmagada por aquele tempo em que eles estiveram exilados. E se olhar para a terra, que era a fonte de mantimento deles, a terra estava há décadas sem produzir nada. Tudo estava seco, tudo estava abandonado, tudo estava destruído. Imagine como é chegar com uma população de centenas de milhares de pessoas numa cidade que não tem um único feixe de trigo plantado. Chegar numa região que não tem celeiros guardando mantimentos, nem supermercados para você comprar coisa alguma. Imagine como é chegar num cenário desse, em que você não tem uma casa segura para dormir. Essa era a realidade deles. E quando eles cantavam este salmo, eles também faziam um chamado a olhar para o presente e ver que no presente você precisa de uma confiança absoluta em Deus. Por isso você olha para o passado para ganhar força e confiança e fervor, porque você sabe que Deus é um Deus presente. Mas quando você olha para o presente seu, aí você precisa orar. Orar e agir, orar e trabalhar. E aí um exemplo que eles usam para mostrar isso, é o exemplo de uma situação que era muito comum, especialmente para aqueles que moravam ali em Jerusalém, naquela região. Era aquilo que acontecia num vale de Negueb, que é usado aqui como uma ilustração daquilo que eles enfrentavam naquele momento. O vale do Negueb é o maior vale da Palestina. Ele fica seco, e o mais seco de todos, ele fica seco durante 11 meses do ano.
Durante 11 meses do ano, ele vai sendo petrificado pelo sol e fica um piso duro e sólido, igual esse piso nosso aqui. É óbvio que o calor abre no meio daquele piso seco, abre aquelas rachaduras próprias de lugares áridos. E a semeadura nesse lugar era uma semeadura muito difícil, porque ela era feita debaixo do sol escaldante, e o chão era extremamente duro, mas era a única possibilidade de recurso, uma possibilidade promissora. Porque uma vez por ano, durante um mês, o Monte Hermon, ele passava por um degelo, e as águas desciam torrencialmente, e chuvas caíam naquele lugar, e aquele vale era alagado, valas se formavam, e a água passava torrencialmente por aquele lugar. E então, se sementes tivessem sido lançadas ali, aquela terra toda era umedecida, era uma terra extremamente fértil, e então aquelas sementes que deveriam estar ali muito bem semeadas e muito bem colocadas no solo, depois daquelas torrentes, estas sementes elas germinavam e elas produziam de uma forma extraordinária. Mas veja como era essa semeadura. Essa semeadura era um trabalho árido e um trabalho que era feito com muitas lágrimas. Muitas vezes, porque o grão que você tinha que colocar no solo, que era duro e que era difícil de ser escavado, este grão era o grão que você tinha que tirar do prato do seu filho para colocar lá. Então você tinha que lidar com a fome durante alguns meses, para ter a certeza de que no próximo ano você teria comida para colocar no prato. Imagine um pai e uma mãe tendo que lançar no chão, no solo, colocando toda a esperança em Deus que faria aquele solo germinar, na chuva que Deus enviaria e na produtividade que Deus faria daquela terra, e às custas de tirar grãos da boca dos seus filhos. Então eles semeavam com lágrimas no presente. O presente deles era um lugar muito difícil de se estar. As lembranças do passado os estimulavam para que eles pudessem encarar o presente de olhos abertos, com convicção, com pés no chão, porque o presente era um momento trabalhoso, o presente era um momento difícil, o presente era um momento doloroso, o presente era um deserto terrível, era uma grande crise. Mas eles tinham que, nesse tempo, trabalhar, semear e confiar no Deus que fez grandes coisas no passado. Não é diferente de nós. Muita gente nesse momento que nós estamos passando, precisa desocupar quartos de filhos que morreram. Precisam lidar com as roupas do esposo da esposa que faleceu. Ou dos pais que não resistiram à enfermidade e morreram. Muitos estão lidando com a falência. Outros com o desemprego. Outros ainda estão lidando com a miséria em casa. A Covid não ceifou a vida de ninguém, mas nós perdemos emprego, perdemos renda, perdemos tudo. Estamos dependendo dos outros. Esse é um momento de trabalho. Mas lembre que o Deus do povo do Senhor, o nosso Deus, é um Deus não apenas do passado, mas Ele é um Deus do presente. A palavra de Deus diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então, no presente é tempo de orar e é tempo de agir. É o momento em que eu oro e clamo ao Senhor para que Ele faça agora o que Ele já fez tantas vezes no passado. É o momento em que eu abro os olhos e me levanto da oração e trabalho lançando a minha confiança inteiramente em Deus. Eu choro no meu trabalho, eu derramo lágrimas porque tem sido doloroso fazer isso, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Deus me vê no meio da minha angústia, eu sei que Deus está no deserto também. E é Ele que abre caminhos no deserto, é Ele que faz do deserto um manancial. É Ele que nos cobre de bênção no meio da tribulação e no meio da angústia. Portanto, queridos, é hora de recomeçar. Olhe para o passado, lembre dos grandes feitos do Senhor. Alimente o seu coração e coloque os olhos no presente e clame ao Senhor. Ore ao Senhor, peça o socorro dEle e trabalhe. Faça a sua parte. Coloque a sua mão no arado. Faça a sua semeadura. Porque o Deus, o nosso Deus,
o Todo-Poderoso Senhor sobre todas as coisas, Ele nos abençoará. Porque Ele é um Deus cheio de bondade, Ele é um Deus cheio de misericórdia. A sequidão de hoje não pode ser motivo de desânimo. Antes, a sequidão de hoje deve ser encarada como uma oportunidade de ver os milagres do Senhor na nossa história. Os desertos e as angústias de hoje são oportunidades que o Deus soberano nos dá de experimentar a grandiosidade de um recomeço, em que nós podemos tomar novos rumos, em que nós podemos fazer de forma diferente, em que nós podemos tomar novas atitudes, em que nós podemos ser diferentes, em que nós podemos ser mais dependentes de Deus, em que nós podemos confiar mais no Senhor. O retorno é um milagre que Deus faz na nossa vida. O recomeço é uma oportunidade de milagre. Deus miraculosamente nos livrou. E agora o mesmo Deus miraculosamente nos dará a oportunidade de recomeçar. E de vencer a grande desolação deixada por toda essa miséria que enfrentamos. Por último, olhe para o futuro. Os 3 últimos versículos, os 2 últimos versículos, versículos 5 e 6, este movimento que o povo faz. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Como é que o povo era estimulado para esse trabalho doloroso e para enfrentar de olhos abertos este presente difícil? O estímulo que vinha para a vida deles era olhar para o futuro. O que este salmo nos chama é para que nós olhemos para o futuro, sabendo que a semeadura do presente, com lágrimas, com sofrimento, é um prelúdio de uma colheita abundante. Quem semeia um grão, não espera colher um grão. Aquele pai que tirava o grão do prato do filho para lançar a semente naquele deserto, ele fazia isso com dores, com lágrimas, mas com um coração cheio de esperança, que a cada grão que ele estava semeando, ele colheria centenas de grãos. Esses dias eu estava conversando com um agricultor, que reclamava que os comerciantes, os vendedores do comércio, eles compram um produto lá por R$50, e alguns deles colocam 100% em cima e vende por 100. E ele estava fazendo reclamação. Eu falei, olha, você me perdoe aí a minha audácia, mas quando você semeia um grão de milho no chão, você espera colher quantos grãos? Ele falou, média de 600, 800 grãos por grão. Eu falei, e é sério que você está reclamando do comerciante que põe 100% em cima? O comerciante compra um produto e espera colher 2. Você planta um grão de milho e espera colher 800. Então, peraí, vamos medir esse negócio direito. Quando nós semeamos, nós esperamos colher, e nós esperamos colher muito. Isso alimenta o nosso coração, isso nos alimenta nos nossos sonhos, nós planejamos. E é isso que este salmo nos chama a fazer. Veja, confiado no Deus que fez no passado, nós oramos no presente, semeamos com lágrimas, com dores, mas com uma expectativa extraordinária em relação ao futuro. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Na próxima vez que nós voltarmos a este vale, nós voltaremos para colher, e não vai ser a mesma quantidade que nós semeamos, vai ser exponencialmente mais do que aquilo que nós semeamos. E é por isso que, especialmente no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos manda tomar muito cuidado com a nossa semeadura, porque ele diz, aquele que semeia vai colher o que semeou. Se você semeia para o bem, você vai colher exponencialmente mais no bem. Mas se semeia para o mal, a colheita será proporcional àquela que é do bem. Então, cuidado com a sua semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
Mas não é o ponto para nós. O ponto para nós é que sempre há uma expectativa de abundância na colheita. Diferente daquilo que fazemos na semeadura, nós esperamos colher muitas vezes mais. Então a semeadura é algo dinâmico, que nós fazemos com lágrimas, mas a nossa expectativa é grandiosa. Então veja, qual a nossa expectativa hoje? Você precisa ter isso no coração. Muitas pessoas não conseguem semear no presente porque elas não conseguem prospectar o futuro, elas não conseguem pensar no futuro. Mas esse momento em que muitos de nós fomos frustrados, fomos angustiados por esse período que nós vivemos na nossa história, nos tempos modernos, nos tempos de hoje, nós devemos buscar do Senhor aqueles poderosos feitos do passado, para que nesse momento presente nós semeemos, nós oremos, nós confiemos no Senhor, numa expectativa de coisas grandiosas para o futuro. A única maneira de recomeçarmos com ânimo é termos a plena convicção, a plena certeza de que estas sementes que foram lançadas com lágrimas nesse período que passamos, o Senhor nos recompensará com uma colheita abundante. A alegria virá, o sorriso voltará aos nossos rostos. Nosso coração se encherá de júbilo. Era isso que eles estavam semeando na mente de cada um daqueles judeus que subiam ao templo. Olhe para o passado, se alegre e confie em Deus. Olhe para o presente, ore e peça ao Senhor que o ajude, e peça a Ele trabalhando. Olhe para o futuro e tenha sonhos, tenha expectativas. Volte a esperar coisas de Deus. Volte a ter diante de você propósitos, sonhos. Alguém já disse, isso não é um texto bíblico, mas isso é do conhecimento nosso, daquilo que faz parte da cultura comum dos povos. Quem para de sonhar, para de viver. Quem para de ter sonhos e projetos, só aguarda a morte. Volta e meia eu converso com algumas pessoas, às vezes até muito jovens, até adolescentes, e falo, qual que é o seu sonho? E alguém vai lá e diz, meu sonho é aposentar. Eu falo, então você está sonhando com o quê? Com a morte? Porque o que vem depois da aposentadoria? Qual que é o seu sonho? Meu sonho é depois que eu aposentar eu quero fazer isso. Opa, aí mudou a conversa. Eu não posso deixar de ter sonhos. A Covid não pode ter encerrado os nossos sonhos. Ela pode até ter nos ajudado a mudar os nossos sonhos, mas não encerrado. Portanto, esse momento, para a vida da igreja, também é um momento de recomeço. Qual é, pastor, a sua expectativa com a igreja? Minha expectativa com a igreja é que daqui a pouco isso aqui esteja tão lotado de gente, que a gente precisa aumentar o espaço. Esse é o meu sonho. Meu sonho é que o canal na internet cresça e pessoas de outros continentes assistam e participem da adoração a Deus. Esse é meu sonho. É por isso que nós não paramos de semear. Por quê? Porque o Deus que fez coisas grandes no passado é o Deus que continua a fazer hoje. É o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Ele continua a ser bondoso e amoroso. Ele continua a ouvir a oração. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E hoje nós podemos buscar a Deus. E hoje nós podemos confiar na colheita que Ele nos dará no futuro. Então hoje não é tempo de parar, mas hoje é tempo de recomeçar, é tempo de trabalhar, é tempo de orar, é tempo de continuar adiante, porque o Senhor não nos chamou para algo ruim, mas Ele nos chamou para as riquezas eternas. Eu quero concluir dizendo que, especialmente para o crente, e eu não quero que você reduza toda essa mensagem apenas àquilo que diz respeito ao trabalho, aos recursos deste mundo, ao alimento, ao conforto, ao dinheiro, mas eu quero que você pense que a maior de todas as semeaduras que nós fazemos, ela não diz respeito ao tempo presente, mas ela diz respeito à eternidade. Nós semeamos para uma vida eterna. E como fazemos isso? Confiando em Cristo Jesus que morreu por nós na cruz, para que nós fôssemos reaproximados de Deus. Portanto, nós adoramos e servimos a esse Deus, buscamos fazer a sua vontade, obedecê-lo, buscamos compartilhar do amor de Cristo, do Evangelho com outras pessoas, semeando na vida de outros, para que outros creiam em Cristo Jesus, desfrutem deste amor e possam ter a esperança da vida eterna.
E a Covid não parou isso e nem frustrou isso na vida da igreja. Muito pelo contrário, o Covid serviu para nos empurrar um pouquinho para frente. Deus nos deu um sopro, um empurrãozinho, que nós estávamos pregando para essas 4 paredes e para aqueles que entravam aqui. Mas hoje, através da internet, nós pregamos para o mundo. Nós semeamos para o mundo. E hoje, especialmente, tanto agora de manhã quanto à noite, nós vamos ter a pública profissão de fé e batismo de irmãos nossos que foram discipulados pela internet. E uma coisa eu quero registrar sobre isso. Há 2 anos atrás nós tivemos uma classe presencial de novos membros. Classe de catecúmenos, como nós chamamos a nossa igreja. E chegou um período que eu tive que fazer aula 4 vezes na semana para conseguir adequar o horário e a aula para todo mundo. E lá no finalzinho ainda tivemos que fazer mutirão para um bocado de gente que não podia ou que faltou a muitas aulas. E nós estamos em aula de batismo e confissão de fé e profissão de fé dos novos membros, dos catecúmenos, desde março, do início de março. E nós não precisamos mudar o horário nem um dia. E nós tivemos presença quase 100%. O dia que eu tive a menor presença, eu tinha 80% da classe. E não precisamos fazer mutirão de aula. Porque funcionou perfeitamente. E aquilo que a gente achava que não podia funcionar, por quê? Porque não é o jeito tradicional de fazer. Deus mandou o Covid para mostrar para a gente que tem novas formas de fazer as coisas. Para que a gente pudesse semear. E semear de forma mais abundante. Semear mais longe. Semear de uma outra forma. As crises servem para isso. Deus nos força a uma reinvenção. Sem mudar os nossos fundamentos, mas nós podemos mudar os veículos. Então eu quero concluir essa mensagem dizendo para vocês que nesse momento de recomeço, nós precisamos mais do que nunca lembrar os poderosos feitos do Senhor, olhar para o presente, clamar ao Deus do passado, que Ele também é o Deus do presente e do nosso futuro, que Ele atue nas nossas vidas hoje, e ter o coração cheio de esperança e confiança em Deus, que colheitas abundantes virão, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Eu gostaria de orar por vocês e clamar ao Senhor para que Ele nos ajude a ter estes olhares benditos que nos ajudam no recomeço da vida, da história, do trabalho, da igreja, na vida e na família de cada um de nós. Que Ele nos ajude nisso. Oremos. Ó Deus, o Senhor conhece a história e a vida de cada um e de cada família. E também, ó Deus, da história desta igreja. Todos os momentos que já passamos na nossa história. Nosso passado é marcado por atos grandiosos do Senhor, que nos socorreu, que nos livrou, que nos sustentou, e o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Nesta manhã, ó Deus, contemplando o que o Senhor fez no passado, contemplando os desafios do presente, e alimentando sonhos no nosso coração, nós pedimos ao Senhor, que é o Senhor soberano sobre todas as coisas, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, ó Deus, nos dando fé, nos dando coragem, nos dando ânimo, ó Deus, nos dando força, nos dando, ó Deus, uma dependência, uma confiança total no Senhor. E esta convicção, ó Deus, de que seja no presente, no futuro ou no passado, sempre, ó Pai, sempre foi o Senhor que deu a palavra decisiva sobre a nossa história. E por isso nós confiamos inteiramente em Ti. Por isso nós dependemos inteiramente do Senhor. E por isso, ó Deus, nesse momento de recomeço, nós confiamos inteiramente no Senhor e cremos que o Senhor fará coisas novas e coisas grandes e extraordinárias na vida do povo do Senhor. Que esta confiança e esta certeza esteja no coração de cada um que está aqui, no coração de cada um daqueles que estão em casa, que nos acompanham de longe. Para que, ó Deus, na dependência do Senhor, na confiança em Cristo Jesus, todos nós caminhemos, trabalhemos, oremos, ó Deus, todos os dias, a partir de agora, ó Deus, com mais empenho, com mais intensidade do que fazíamos antes. Que todo esse momento de deserto na nossa vida sirva de lição para nos mostrar, ó Deus, o quanto nós precisamos do Senhor e o quanto nós precisamos de um coração, ó Deus, seguro em Ti.
Assim oramos nesta hora e te agradecemos no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria nesse momento, antes de procedermos o batismo e a profissão de fé, eu gostaria de convidar os nossos irmãos presbíteros aqui, eles vão nos ajudar nesse momento, mas antes eu gostaria de dar uma palavrinha a eles, então eu quero chamar os presbíteros que vêm aqui à frente, por favor, os presbíteros da igreja. Presbíteros que estão aqui, que estão em disponibilidade, pode vir à frente também, gostaria que vocês estivessem aqui comigo nesse momento. Então venham à frente, por favor, meus irmãos presbíteros. Aqui em cima. Nesta manhã, na nossa denominação, nós comemoramos o dia do presbítero, né? Então eu gostaria, por isso eu chamei vocês aqui um pouco antes do batismo, para agradecer a vocês, né, pelo empenho de cada um no serviço do Senhor como os pastores locais, né? Eu ensinei isso recentemente para a classe de novos membros, né? A igreja tem presbíteros e diáconos, né? O pastor é um presbítero também. E assim como o pastor é um presbítero também, os presbíteros são pastores também, né? Essa diferença, que é uma diferença meramente organizacional, ela é descrita da seguinte maneira: dentro da igreja presbiteriana você tem o presbítero regente, que são eles, e tem o presbítero docente, que é o pastor. Os presbíteros regentes, eles são os presbíteros da igreja local, e eles cuidam da administração da igreja. E o presbítero docente é aquele que cuida do ensino, e esse, basicamente, ou mais comumente é chamado na igreja de pastor. Mas eles são pastores também porque eles cuidam do aconselhamento, do acompanhamento do povo de Deus. Então eles são os pastores locais, enquanto eu sou o pastor itinerante, né, que fica um tempo aqui, depois vai para outra cidade, mas os presbíteros são os pastores locais. E dentro da nossa denominação, hoje nós comemoramos o dia do presbítero. Então eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, têm sido bons e grandes companheiros na nossa caminhada aqui em Assis, e têm sido bons pastores, bons presbíteros para esse rebanho. Haja vista que não há reclamação dos nossos presbíteros, muito pelo contrário, elogio, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque a igreja tem desfrutado de um tempo de paz, e mesmo no meio da pandemia nós tivemos o cuidado pastoral, o cuidado dos pastores locais da igreja, o acompanhamento, e Deus nos sustentou, e Deus nos honrou durante esse período todo, nos dando tudo aquilo que precisávamos para atravessar esse período. E isso com certeza passa por aquilo que Deus enxerga, vê na vida de cada um de vocês. Então que Deus os abençoe muito, parabéns pelo seu dia. Eu quero convidar a igreja nesse momento para nós orarmos, pedindo a Deus que continue a abençoar a vida dos nossos presbíteros. Vamos orar? Ó Deus bondoso, nós te agradecemos, ó Deus, pelos ofícios que o Senhor distribuiu na igreja, pelos nossos irmãos diáconos, ó Deus, que tão bondosa e cuidadosamente cuidam, ó Pai, da tua igreja, das causas locais, do atendimento aos necessitados, ó Deus, e nós te louvamos pela vida deles, pelo trabalho que eles têm desempenhado e por tudo que eles têm realizado. Te louvamos, ó Deus, hoje especialmente pela vida do oficial presbítero. Obrigado, ó Deus, por esses pastores locais que o Senhor, através da sua igreja, escolheu e abençoou neste local. Ó Deus, obrigado por suas vidas, por suas famílias, por sua dedicação na obra do Senhor, pelo seu empenho, seu zelo, tanto, ó Deus, com a tua palavra, quanto também, ó Deus, com uma vida sincera e uma vida, ó Deus, irrepreensível diante do Senhor e diante da comunidade, e especialmente, ó Deus, na sua atuação aqui na igreja, como servos do Senhor, que cuidam das coisas do Senhor. Obrigado pela dedicação e empenho de cada um destes irmãos, e que o Senhor possa, ó Deus, fortalecê-los, animá-los a cada dia, bem como as suas famílias também, para que continuem servindo ao Senhor e dedicando o seu tempo de uma forma especial ao Senhor. Assim oramos, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida deles, sobre a vida, ó Deus, do presbítero José Carlos, que não está conosco nesse momento, e de todos os presbíteros em disponibilidade da igreja e de toda a denominação. Te louvamos, ó Deus, pela vida desses irmãos queridos e rogamos ao Senhor que continue a abençoá-los. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, os irmãos permaneçam aqui então, e eu quero, nesse momento, convidar a Vivian, né, junto com o Walter, o Valtinho, que é seu filho, né, para que venham à frente, o seu esposo também, para esse momento em que nós realizaremos a sua profissão de fé e batismo. Eu vou tirar o púlpito daqui, para que eles possam colocar aí a câmera aí, focar bem, pessoal. Por favor, fiquem aqui no meio. Só um pouquinho, Vivian. Podem vir para cá também, fiquem aqui do meu lado, do lado de cá, por favor. Em nossa igreja, e os irmãos aqui, especialmente a Vivian, né, foi preparada para isso, a Vivian. Na nossa igreja, nós realizamos a profissão de fé e o batismo. E o que é a profissão de fé? É a declaração pública da fé que você tem. O batismo, como é do conhecimento da Vivian e também dos irmãos, o batismo não salva, né? O batismo, ele não tem poder em si, porque o batismo, ele é um sacramento ordenado por Jesus Cristo, que demonstra de forma visível uma obra invisível do Senhor em nosso coração, né? Então aquilo que nós realizamos no ato do batismo simboliza aquilo que o Espírito Santo fez internamente em nosso coração. A Vivian participou da classe, né, dos novos membros desde março, e aprendeu sobre isso, como os irmãos também aqui na igreja, neste mês, aprenderam sobre os sacramentos. E no seu coração ela está decidida, convencida a respeito de sua fé, e de, a partir de agora, integrar a nossa igreja visível, porque ela já faz parte da igreja invisível do Senhor Jesus. E por isso, nesse momento, eu os convido para que, com atenção, diante de Deus, sejam testemunhas da sua profissão pública de fé, e também do seu batismo, e depois o batismo infantil do Valtinho. Muito bem. Vivian, você crê em um único e verdadeiro Deus, distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual do nada fez o céu e a terra e tudo o que neles há, e os mantém governando todas as coisas, de modo que nada pode acontecer sem que seja da sua divina vontade. Você acredita? Você reconhece que foi concebida e nascida em pecado, que por natureza nós somos indiferentes e incapazes de praticar o bem e inclinados para o mal, que temos muitas vezes pecado por pensamentos, palavras e obras, achando-se de tudo sinceramente arrependidos, e neste momento pede perdão a Deus de todos os seus pecados? Você declara que a sua fé será fundamentada única e exclusivamente no sacrifício de Cristo Jesus na cruz, na eficácia da obra de Cristo e na sua intercessão no céu e nas promessas que Ele deixou nas Sagradas Escrituras? Você crê que o Senhor Jesus Cristo, sendo o eterno Filho de Deus, movido de compaixão pela nossa desgraça, de sorte que dentro da nossa raça fomos todos concebidos em pecado e encerrados na desobediência, portanto Jesus, o Filho, se fez carne, nascendo da Virgem Maria, se tornou verdadeiro homem pelo poder de Deus, para tornar-se o nosso único e suficiente Redentor, e que Ele cumpriu os preceitos da lei divina e da vida imaculada, e na hora da sua morte na cruz, deu uma satisfação completa pelos nossos pecados diante de Deus. Crê que ao terceiro dia Ele ressurgiu dos mortos, em sinal de estar satisfeita a justiça divina, e que tendo subido ao céu, alcançou por sua intervenção, para o seu povo, a salvação de todo aquele que crê? Você crê também na necessidade de uma vida santa para agradar ao Senhor e provar a sinceridade da fé que declara?
promete que fará com toda diligência, todo esforço para obedecer os preceitos do Senhor em gratidão a Ele, uma vez que fomos salvos por seu Filho, invocando sempre o auxílio do Espírito Santo de Deus e reconhecendo que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática, que mostra o caminho para que viva em fidelidade aos votos que hoje você profere. Você ainda, como membro desta igreja, promete submeter-se à disciplina e às autoridades nela constituídas através dos seus ofícios para o governo? Portanto, nesse momento, Vivian, e diante de toda a igreja, eu declaro que você tem professado esta fé e que é de sua livre e espontânea vontade submeter-se ao batismo e tornar-se membro da sua igreja, é isso? Muito bem, vamos nesse momento orar e depois proceder então ao batismo. Ó Deus bendito, rogamos a tua bênção sobre a vida da Vivian. Que o Senhor abençoe, ó Deus, como mãe, como esposa e como serva do Senhor. Que ela possa ao longo da sua vida, ó Deus, ser capacitada pelo teu Santo Espírito para cumprir, ó Deus, aquilo que declarou diante desta igreja e diante do Senhor. Que ela ame ao Senhor de todo o coração, que ela viva na dependência do Senhor, que ela confie em Cristo Jesus todos os dias da sua vida, que ela tenha em seu coração profunda gratidão pela salvação que recebeu em Cristo Jesus, que ela nutra a cada dia, ó Deus, a profunda convicção de que nada pode separá-la do amor do Senhor. E, ó Deus, que o Senhor a ajude, caso haja algum tropeço, que ela confie no Senhor Jesus, que ofereceu um pagamento por todos os nossos pecados. Ele é o nosso advogado junto ao Senhor. Ele, o justo, Ele é a propiciação, o pagamento pelos nossos pecados. E que assim, ó Deus, nada possa afastá-la do amor do Senhor, mas que o Senhor a ajude a andar por fé, dia a dia, confiando em Ti a cada momento. Pedimos a Tua bênção sobre sua profissão de fé, e rogo ao Senhor, ó Deus, que neste momento a abençoe através do batismo. Vivian, filha do Senhor, eu te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus bendito, abençoe e confirme, ó Deus, estas obras no coração da tua serva. Que aquilo que o teu Espírito fez internamente nela se torne visível, ó Deus, não apenas através deste ato cerimonial, sacramental, mas através da vida dela, ó Deus, e da sua conduta a cada momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agora o Valtinho. Na nossa igreja, nós realizamos o batismo infantil porque cremos que a promessa do Senhor é para nós e para os nossos filhos. Aquilo que o Senhor prometeu a Abraão como aliança, o Senhor disse a Abraão que essa aliança é para ele e para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos e até para o estrangeiro que nascesse em sua casa. Naquela circunstância, o sinal visível desta obra da aliança do Senhor era a circuncisão. Nos dias de Cristo e dos apóstolos, a circuncisão foi substituída pelo batismo. E os apóstolos continuaram a fazer pelos filhos daqueles que acreditavam o mesmo que Abraão fazia com seus filhos. Os apóstolos passaram a batizar os seus filhos com base na fé dos pais, da aliança que o Senhor tem conosco. Portanto, esse momento de batismo é um momento em que a Vivian e este casal, prevendo a fé do seu filho, eles declaram diante de Deus que o Senhor, que é o Deus deles, também será o Deus dos seus filhos. E assumem compromissos para que esta fé se consolide na vida do Valtinho, através do testemunho pessoal e do compromisso de vida, e também de participação na igreja do Senhor, para que ele seja treinado na fé do povo de Deus, e no tempo certo o próprio Senhor coloque fé no coração dele. Portanto, nesse momento, eu pergunto a vocês se é de livre e espontânea vontade e convicção de fé batizar o Valtinho. Então, eu gostaria que vocês respondessem para mim algumas perguntas. Vocês creem em Deus Pai, Criador do céu e da terra? Vocês creem no seu único Filho, Jesus Cristo, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, viveu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está
à destra de Deus Pai, de onde um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos. Vocês creem? Vocês creem na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, no Espírito Santo da promessa, na redenção daqueles que creem em Cristo Jesus, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Vocês creem? Hoje, diante de Deus, vocês se comprometem a ensinar o Valtinho a crença do povo de Deus conforme instituída nas Escrituras? Vocês se comprometem a ensiná-lo a ler, para que ele possa ler por si mesmo a Escritura, e ler para ele e orar por ele, para que vocês mesmos sirvam de testemunho de vida, para que ele conheça a fé do povo de Deus? Vocês se comprometem ainda a serem assíduos nos trabalhos da igreja, para trazê-lo, para que ele conheça a fé do povo de Deus, e conviva com as crianças da aliança, a fim de que ele cresça nesse caminho? Vocês prometem isso? Ok, nesse momento então, nós vamos proceder o batismo do Valtinho. Bondoso Deus, abençoe, ó Pai, a vida desta criança, para que ela, ó Deus, realmente receba esta fé, que é a fé do povo de Deus, que é fruto da aliança do Senhor conosco. Para isso, ó Deus, abençoe, ó Pai, a vida dos seus pais, para que eles, ó Deus, obedeçam a Tua palavra e cumpram os votos que fizeram diante do Senhor e diante desta igreja neste momento. Para que, ó Deus, pelo bem dos seus filhos, ó Deus, eles sejam exemplos de fé, exemplos de conduta, ó Deus, e possam encaminhar o seu filho na fé. Assim oramos e rogamos a bênção do Senhor neste momento, confirmando as obras das nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Chega mais pertinho. Valtinho, eu te batizo hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus bendito, abençoe a vida deste pequenino. Que ele, ó Deus, seja ensinado na fé do povo do Senhor, e que no tempo certo, ó Deus, o Senhor conceda fé ao seu coração, a fé salvadora, para que ele creia em Cristo Jesus e caminhe, ó Deus, como um filho do Senhor sobre esta terra. Livra-o de todo mal, ó Deus, e conduza, ó Pai, no meio dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus pares, ao longo de sua vida, como, ó Deus, um exemplo de fé, como um farol que possa iluminar a vida daqueles que estão ao seu redor. Rogamos esta bênção sobre ele e sobre seus pais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Obrigado. Nós vamos encerrar a nossa escola bíblica dominical. Se vocês quiserem aguardar por aqui, assim que encerrar, pode trazer a família, tirar uma foto, tá bom? Deus abençoe muito os irmãos presbíteros, muito obrigado. Obrigado, o Valcir, nosso diácono aqui. E nós vamos fazer o encerramento agora. Muito bem, irmãos, nós ainda estamos nos adaptando a esse recomeço, né? Então a escola dominical ainda não está no formato normal dela. Até que o departamento infantil volte, nós vamos seguir esse modelo, que é o modelo que a gente tem transmitido também pela internet, com uma introdução com alguns cânticos e depois uma aula conjunta aqui e o encerramento, né? Logo mais adiante, quando nós pudermos voltar completamente com todos, né, com as crianças também, daí nós voltamos àquele formato antigo, o superintendente faz a abertura, depois nós temos uma devocional, depois temos as aulas, depois temos o encerramento, ok? Mas, nesse momento agora, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, por aqueles que nos visitam. Eu sei que tem um grupo aí de familiares grandes que vieram estar conosco nessa manhã. Obrigado pela presença de vocês, que Deus os abençoe. Aqueles que são daqui de Assis são muito bem-vindos para voltarem quantas vezes quiserem, quem sabe até se tornarem membros aqui da nossa comunidade, mas sintam-se à vontade para vir visitar-nos sempre que possível. Será um prazer recebê-los aqui, uma alegria grande para o nosso coração. Aos demais membros da igreja, aqueles que estão aqui,
Obrigado por terem vindo nessa escola dominical, nesse recomeço, nesse domingo gelado, né? Fez frio durante a semana, mas hoje parece que, apesar do termômetro dizer outra coisa, está mais frio do que os outros dias, né? Porque não tem aquele solzinho gostoso para dar aquela esquentada que a gente fica lá. Lá no interior a gente chamava de ficar lá calangueando. Não sei se vocês já ouviram isso. Porque calango, quando dá um solzinho, vai lá para o sol para tomar um sol, né? E a gente ficava lá calangueando no sol. Mas não tem nem sol para a gente fazer isso hoje, tá bom? Antes de nós encerrarmos, eu quero lembrá-los que hoje à noite nós temos culto. Nosso culto da noite tem um novo horário agora, que é às 18 horas. Nós tivemos que passar por esse horário no meio da pandemia e parece que todo mundo gostou e a gente vai ficar nas 18 mesmo, então, à noite presencial, mas às 18 horas, né? Não esqueçam para você não chegar aqui 19h30, 19 horas e perder o culto, tá bom? Então, às 18 horas. Eu quero chamar aqui à frente para apresentar para vocês o pastor Moisés. Pastor Moisés, vem aqui, por favor. Pastor Moisés está de passagem pela nossa cidade. Pastor Moisés é lá do Ceará, né? E pastor Moisés, ele veio numa moto, né? Uma moto Bros, 150 cilindradas. Se vocês vão ver as caixas que estão ali atrás, está tudo na garupa da moto, mais a mala dele, né? Pastor Moisés, ele trabalha num campo lá, um campo novo lá no Ceará, e ele está vendendo aí, ele vai mostrar para vocês umas camisetas, para ajudar a construir lá a congregação, a igreja lá onde ele está trabalhando. Está usando o mês de férias dele para fazer essa viagem, essa aventura aí. E tem as camisetas dele, ele vai apresentar para vocês aí. E nós podemos ajudá-lo na sua missão, né, e no trabalho da igreja lá. Tanto comprando as camisetas, também orando por eles. E quem sabe, né, Deus abençoe e surge aí desse contato uma parceria. Eu quero passar a palavra para o pastor Moisés, se ele dá aí o recado dele à igreja. E depois nós vamos orar. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Rapidamente, eu tive com o pastor ontem e durante a semana procurei o contato dele pela internet. Estou passando aqui por ocasião de um trabalho que nós tivemos realizando próximo aqui. Não tão próximo assim, mas aqui dentro do estado de São Paulo. Eu sou voluntário de um projeto da nossa igreja que chama Mão na Massa. Não sei quantos de vocês já conhecem, ou conheceram, ou já ouviram falar. E esse projeto passou lá onde a região onde eu moro, onde eu estou no Ceará, no interior do Ceará, numa cidade chamada Solonópolis, no ano de 2018, realizando um projeto lá. O projeto Mão na Massa, ele realiza construções de templos em lugares onde você tem um trabalho iniciado, uma congregação ou um grupo de irmãos da nossa igreja que se reúne ali de forma já sistemática e organizada, mas eles não têm ainda condição de construir, não terão tão cedo para isso. Eu tomei conhecimento desse projeto, me integrei lá e participei do primeiro que eu tive a oportunidade lá em Solonópolis, em 2018. Desde então, me tornei um voluntário do projeto e, como o pastor colocou aqui, sempre uso um mês para estar realizando esse trabalho junto com esses irmãos. Esse trabalho foi iniciado aqui no interior de São Paulo por alguns irmãos ali da região de São Caetano do Sul, o Paulo Ivo, o Paulo Silas e o nosso irmão que realiza os projetos de arquitetura e de construção, que é o Edivaldo, lá de Minas. Eles foram os que foram movidos em 2007 para iniciar esse projeto. Eu estou engajado desde 2018, moro perto da região onde o projeto atuou, lá em Solonópolis, e nós temos lá um desafio também de construir um templo. Nós temos um grupo lá, e assim, com relação à possibilidade que nós temos no local, com a igreja e com os irmãos, não temos condição de construir e não vislumbramos isso para tão cedo. Então já tem um tempo, nós compramos esse terreno lá na cidade onde eu moro, se chama Piqué Carneiro, já na região centro-sul do estado do Ceará. E aonde eu vou, lá no Ceará, eu já fui praticamente em todas as nossas igrejas. A gente produz lá um material, que tem uma irmã na nossa igreja que é uma costureira, e dentre as ideias que a gente tem para ajudar a gente financeiramente na questão da construção do templo, está essa daqui que eu vou apresentar para os irmãos. Você é o garoto propaganda aqui, ó. O pastor vai me ajudar aqui. É um pouquinho essa pequena para mim. Essa é a pioneira, é o primeiro modelo que a gente elaborou e fez. É essa que eu estou usando aqui também. Então a gente elaborou esse modelo e onde eu vou a gente tem levado as camisas. Essas outras aí que eles estão mostrando são modelos, se vocês adquirirem essa daí já vão ser exclusivas de vocês. Modelos novos que eu recebi agora.
há poucos dias atrás, pouco mais de uma semana. E tem, fora esses aqui que ele está mostrando para você, nós temos aí alguns outros modelos a mais. Tem pelo menos mais 3. Eu tenho elas nos modelos femininos, que chamam as Baby Looks, e tem as masculinas. E nós temos também essas máscaras da igreja, que é essa que eu estava usando, né? Eu tirei só para falar. A gente produz lá com elas essas máscaras. Então, esse é um meio, é um método, é uma forma que nós temos de divulgar o nosso projeto, por onde eu passo. Eu estou aproveitando a viagem que fiz a Miguelópolis, nós estivemos inaugurando o templo pelo Mão na Massa lá há quase um mês atrás, e estou aproveitando essa viagem para passar em outras igrejas, levando o material, e também já temos, com a graça do Senhor, conseguido conselhos, igrejas parceiras que vão nos ajudar nesse projeto. O nosso sonho, o nosso alvo, a nossa meta é chegarmos ao final do ano que vem, já com esse templo pronto lá para inaugurarmos. É um fator muito limitante nós estarmos numa cidade pequena como Piquet Carneiro, de 15 mil pessoas, no interior do estado do Ceará, e a nossa luta lá, da compra do terreno, se dá desde 2013. Nós compramos em 2013, com muita luta conseguimos pagar em 2015, e estamos com essa área lá desde esse momento, sem termos ainda essa possibilidade concreta. Deus nos tem abençoado desde 2018, a gente vem paulatinamente conseguindo, degrau por degrauzinho, alguma coisa que vai nos dando a possibilidade de sonhar e vislumbrar algo mais concreto. Eu hoje, praticamente, eu estava conversando com o pastor ontem, eu praticamente hoje sirvo lá essa comunidade, essa igreja, esse irmão, essa cidade, como voluntário. Eu sou ministro da IPB, meu pai também era pastor, os meus pais se conheceram no seminário, mas eu atuo hoje praticamente como um voluntário, eu não tenho um salário fixo, e Deus nos colocou nessa luta lá desde então para estarmos realizando esse trabalho, essa obra lá. Estamos aí passando por aqui, daqui eu estou indo a Londrina, de amanhã para depois, para a gente ir lá mais em 2 igrejas. Eu fiz seminário aqui nessa região um tempo atrás, me formei em 2005, fui ordenado, desde então estou trabalhando. Trabalhei 3 anos na região de Goiás, de onde eu vim estudar aqui, e depois voltei em 2009 para o Ceará, trabalhando especificamente nessa região onde eu estou. Estamos nessa luta lá. Em resumo, é bem isso aí que vocês ouviram. Não vou mais tomar muito tempo. Nós vamos estar aqui agora pela manhã e à noite. Se você quer nos ajudar nesse projeto, se você adquirir uma camisa e uma máscara, você nos ajuda com um saco de cimento para a gente construir a igreja lá. Assim que eu retornar, eu hoje estou vinculado como auxiliar numa igreja vizinha, eles me dão um apoio institucional. Tem um advogado que está cuidando da questão da documentação da área. Assim que eu retornar, nós já vamos passar para a fase propriamente dita da construção. Então, eu estou hoje aqui em Assis, na semana seguinte vou estar em Londrina, depois vou a Goiás, de Goiás eu retorno para lá para nós darmos seguimento ao projeto. Você pode então aí, se quiser, Deus tocou no seu coração, se você quiser participar conosco, eu vou estar ali atrás, no final você pode escolher sua camiseta, levar sua camiseta e sua máscara, e aí você contribui com a gente, com um saco de cimento para essa obra lá, tá bom? Eu agradeço muito ao pastor Vanderlei, a forma com a qual ele nos recebeu ontem, e a abertura que ele nos dá aqui para poder divulgarmos esse projeto, para que vocês também tenham o privilégio de poder participar conosco dessa obra lá, tá bom? Deus abençoe a todos. Pastor Moisés, quantos quilômetros você vai rodar no total? Olha, de Iguatu, de onde eu saí, para Miguelópolis foram 2.500. Eu rodei mais 500 para São Paulo, e de São Paulo para cá mais 500. Né? E vai até Goiás. Daqui eu vou para Goiás. Ô, motinha boa, viu, rapaz? Eu mandei a foto. Depois eu mando no grupo da igreja depois a foto. Peça para ele mandar para vocês a foto da minha moto no grupo para vocês verem. Eu cheguei aqui, teve uns irmãos que falaram, rapaz, para onde é que você vai levando essa geladeira e essa moto, né? e esse fogão nessa moto, né? Moisés, faz um favor, se você puder, fale aí, repita umas 2 vezes o seu celular, porque tem as pessoas que nos acompanham da internet, e às vezes alguém lá da internet quer pedir uma camiseta, como ele vai estar aqui até amanhã, fala no WhatsApp com o pastor Moisés, aí você consegue a camiseta, qualquer coisa, ele deixa aqui na secretaria, ele recebe por Pix, né? Isso. Eu não tinha, mas tive que fazer, porque para trabalhar com essas camisas, se a gente não fizer, acaba tendo esse problema de não ter como receber. Então passa seu telefone com DDD. O meu telefone, DDD, é o código de área lá da minha região, que é 889 9697 9515. 889 9697 9515. Bom? Muito bem. Eu me senti, quando falou a questão da moto, só para encerrar, eu me senti como ET onde eu parava, né? Porque em vindo para cá foi da mesma forma. Quando você para poder fazer um lanche, enfim, uma refeição,
que eu chego, o pessoal fica me olhando assim, fica espantado, né? Porque realmente é uma coisa desproporcional, mas enfim. Se eu tivesse o carro, eu teria feito no carro, mas eu não tenho. Eu tenho uma moto e foi a forma que eu tive de poder fazer essa questão. Se eu tivesse vindo de ônibus, eu não teria feito, ou condições de fazer, de buscar. Na verdade, nós temos buscado também parceiros. Eu uso as camisas, mas nós temos buscado parceiros, porque é como eu disse para os irmãos. Eu não vislumbro daqui para o fim da minha vida poder, com recurso de Piqué Carneiro mesmo, para os irmãos terem ideia, de 2015 para cá, nós ajuntamos lá com todo esse esforço de dízimos e ofertas e campanhas lá que nós fazemos, nós temos um pouco mais de 30 mil reais. E o que é 30 mil reais para quem está sonhando com um tempo como esse lá, né? A nossa intenção é dar para Piqué Carneiros não só um tempo que funcione para a igreja, mas um espaço que possa servir, inclusive, para a cidade. Eu tenho o trânsito lá, as autoridades da cidade me conhecem. Graças a Deus que, pela graça do Senhor, a gente tem conhecimento e somos muito respeitados lá na sociedade onde vivemos. Então, eu tenho a intenção de que a gente faça lá um espaço, não só um tempo para funcionar para a igreja, para os cultos e para o trabalho da expansão do reino de Deus e da sua pregação, da sua palavra, mas também que sirva para a cidade, que possa ser um espaço que possa ser utilizado para a cidade também usufruir e abençoar. Então, Amém. eu agradeço a oportunidade. Vou pedir para o senhor Muito fazer uma obrigado. oração para nós, encerrando. Quando terminar, irmãos, esperem o pastor chegar lá na mesa, lá, para ele não perder a oportunidade de falar com vocês. Mas Tá pode bom. orar encerrando nossa escola dominical, por Vamos favor. orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos o Senhor pelas Tuas graças, pelos Teus favores sobre nós e pela Tua presença em nossas vidas. Louvamos ao Senhor por esta hora tão sublime que o Senhor nos concede, por este momento que podemos ter aqui. Hoje é um dia de retorno às atividades dessa igreja, desses irmãos. Louvamos ao Senhor por isso. Agradecemos ao Senhor pela condução do Senhor sobre nossas vidas, sobre a nossa história, sobre a vida de cada família. E pedimos, ó Pai, a Tua graça, o Teu favor, a Tua companhia para os dias que se seguirão. Louvado seja o Senhor por tudo que Tu tem feito, não só pelo que Tu nos tem dado, mas o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ser conosco, Deus, e nos leva também a realizarmos os Teus intentos, os Teus propósitos, com as causas do Senhor, com o Teu reino, com a pregação da Tua palavra, com a obra da evangelização. Ajuda para que tudo isso que tem acontecido, ó Pai, nesses dias conosco e também nesse tempo que vivemos, com as situações pelas quais passamos, a sermos luz, a sermos testemunho do Teu Evangelho, para que as pessoas vejam de fato o Teu agir e a Tua presença na vida e nas famílias de cada um dos Teus servos aqui. E todos eles que estão espalhados em todos os cantos, em toda a face da terra. Agradecemos o Senhor e pedimos, ó Pai, o Teu favor, a Tua companhia, para este dia, que logo mais possamos ter novamente do Senhor dado a condição de voltarmos aqui para cultuarmos ao Senhor. Leva-nos pelas Tuas mãos e conduz, ó Pai, a nossa vida e a nossa história. Assim Te oramos, assim Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Irmãos, antes de você sair, então, lembra do pastor Moisés, do trabalho lá de Piqué Carneiro. Depois você pesquisa lá na internet, lá, para conhecer Piqué Carneiro. Deus vai nos ajudar e depois a gente vai tentar aí continuar esse contato para a gente fazer, quem sabe, uma parceria. Irmãos, então, combinado hoje, vocês vão trocar a pizza da noite por um saco de cimento em forma de camiseta e máscara, ok? Então passa ali e ajude aí o nosso irmão Moisés. Se alguém também quiser convidá-lo para comer uma picanha na hora do almoço, fica à vontade, eu acho que ele não vai achar ruim não, de jeito nenhum, tá bom? Então converse lá com o pastor Moisés. Nós nos vemos logo mais às 18 horas. Os familiares que quiserem usar a frente para tirar uma foto aqui, fiquem à vontade, podem fazer isso nesse momento. Deus abençoe a todos, um bom domingo.